Salve galera do canal do Medeiros, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo em nosso canal aqui no YouTube, onde você já está acostumado todos os dias, notícias do nosso glorioso para todos vocês. Eu peço para vocês se inscreverem em nosso canal, hein? Aproveitem, é de graça, clica aí assim, ó, pum, clicou uma vezinha só, pronto. Se inscreveu no canal do Medeiros, estamos quase batendo 30 mil inscritos, meu muito obrigado para vocês. Estão todos os dias aqui no YouTube acompanhando o nosso trabalho, é isso. Bom, vocês devem ter percebido pelo título do vídeo que eu fiz uma pergunta que tá todo mundo querendo responder, né? Então tenho certeza que esse vídeo aqui, ó, vai encher de comentários, de gente falando, dando a sua opinião, botando seu ponto de vista, e eu vou fazer isso aqui agora, colocar o meu ponto de vista sobre o que está no título desse vídeo. Por que que o Botafogo começou a temporada de 2023 muito ruim do jeito que está? Por quê? Sendo que em 2022 a gente terminou até que relativamente bem. A gente foi para a última rodada do Campeonato Brasileiro disputando vaga na Libertadores. Acabou perdendo para o Atlético Paranaense na última rodada, mas a gente chegou com chances. Depois de ter vencido, inclusive, o Atlético Mineiro lá no Mineirão. Então, todo mundo, quando terminou o ano passado, tinha uma expectativa que esse ano de 2023 para o Botafogo seria um ano de continuar evoluindo o futebol e conseguir voltar em 2024, para a Libertadores. Então, a gente estava com essa expectativa. E aí vem esse início de ano, um balde de água fria. Até caiu aqui, ó. Meu grampeador aqui caiu, cara. Confirmação do que eu tô falando, né? E assim, ninguém esperava. Eu não esperava, acredito que a maioria da torcida do Botafogo não esperava um início de ano tão ruim. E aí o Luiz Castro, na última entrevista, ele falou que o campeonato carioca, quando ele chegou, as pessoas não ligavam muito para o carioca, falavam que o carioca não era tão importante, mas que na prática ele está vendo uma outra situação, está vendo ele muito pressionado no cargo, está vendo uma responsabilidade muito grande em cima do campeonato estadual e que ele disseram para ele coisas diferentes quando ele chegou, né? Muita gente, inclusive eu já falei aqui, que campeonato estadual realmente não é um campeonato que o Botafogo, por exemplo, se ganhar, vai deixar a torcida muito satisfeita. Não. Hoje em dia, se você ganhar o estadual, ok, vamos comemorar, mas o torcedor quer mais. O torcedor quer uma Copa do Brasil, o torcedor quer uma Sul-Americana, uma Libertadores, um Campeonato Brasileiro, um campeonato a nível nacional ou a nível internacional. E isso acabou pegando, parece, o Luiz Castro no contrapé, né? Porque ele entendeu, pelo menos palavras do Luiz Castro, que o Campeonato Carioca é como se fosse uma pré-temporada no calendário do futebol brasileiro e que depois, em abril, né, de fato, começa aí as competições importantes. Campeonato Brasileiro, Libertadores, Sul-Americana e a Copa do Brasil, obviamente. E assim, se a gente for pensar por esse lado, realmente, o Campeonato Carioca é um campeonato que, se o Botafogo ganhar, a torcida realmente vai comemorar, mas vai continuar querendo algo a mais. Principalmente na situação do Botafogo, que tem tempo que não ganha um campeonato a nível nacional e a nível internacional. Só que o que não contaram para o Luiz Castro, e eu vou fazer questão de contar aqui, é o seguinte: o campeonato estadual, você fica pressionado se você não fizer a sua obrigação. E qual é a obrigação do Botafogo no campeonato estadual? Pelo menos chegar nas semifinais do Campeonato Carioca. Se você não cumpre essa obrigação de time grande, que pelo menos é estar entre os 4 melhores do Rio de Janeiro, chega na semifinal, se você perder um clássico e ficar de fora, a torcida vai ficar chateada no dia, mas não vai encarar como vergonha, não vai encarar como vexame. Se você fica fora das semifinais do Campeonato Carioca, igual o Botafogo ficou, para o Volta Redonda, aí a pressão fica realmente muito grande. E mais, não é somente os resultados.
o desempenho, a performance do Botafogo contra times de Série D, times sem divisão, time com orçamentos bem menores que o Botafogo, times em que tem orçamentos que às vezes 1, 2 jogadores ou o próprio treinador ganha por mês, paga o time inteiro que está jogando contra o Botafogo. Então a situação do campeonato estadual, ela precisa ser muito clara. O estadual não tem a mesma força dos outros campeonatos ao longo do ano, mas ele serve muito para derrubar treinadores, ele serve muito para pressionar comissões técnicas se você não cumpre suas obrigações de time grande. E é o primeiro campeonato estadual que o Luiz Castro joga. Ano passado ele estreou no Botafogo na primeira rodada do Campeonato Brasileiro contra o Corinthians. Ele não jogou o campeonato estadual. Quando o Botafogo estava jogando no campeonato estadual e saiu na semifinal para o Fluminense, ele estava jogando a Copa do Emir pelo Al Rail lá no Catar. E o Botafogo estava, se eu não me engano, com o Lúcio Flávio treinando a equipe, porque o Anderson Moreira foi demitido pelo John Textor. Então, é o primeiro estadual do Luiz Castro e ele já teve um choque de realidade. Que não dá para ele encarar o estadual como pré-temporada, porque não é e nunca vai ser. Nunca vai ser. Primeiro, as federações estaduais têm uma força enorme junto à CBF. Com esse movimento que existiu de enfraquecer os estaduais, o que a FERJ, falando aqui da Federação do Estado do Rio de Janeiro, conseguiu junto com a CBF? O estadual agora é vaga na Copa do Brasil. Se você colocar times reservas no estadual, se você não ligar para o estadual, você consequentemente não vai ter uma boa colocação, e não tendo uma boa colocação, você não tem vaga no ano seguinte para a Copa do Brasil, uma competição que é rica, milionária. Todo mundo quer participar da Copa do Brasil porque cada fase que você passa são milhões de reais na conta. Então isso provou, por A mais B, a força da federação junto à CBF e junto ao cenário do futebol brasileiro. Então, eu volto à pergunta inicial: por que o Botafogo começou tão mal a temporada de 2023? Será que o Luiz Castro encarou mesmo esse início de ano como pré-temporada? Será que os jogadores estão encarando dessa forma? Ou realmente o Luiz Castro, através das perdas do Jefinho e do Júnior Santos, do Eduardo e também do Lucas Fernandes, que ficou machucado e voltou agora há pouco tempo, o Eduardo também voltou agora há pouco tempo, o Botafogo perdeu 4 jogadores lá na frente, perdeu o Jefinho, perdeu o Eduardo, o Lucas Fernandes e o Júnior Santos. Só ficou o Tiquinho, do ataque inteiro do Botafogo. O que foi? Luiz Castro perdeu as peças dele para poder trabalhar? O que o Luiz Castro fez para tentar mudar esse cenário? O elenco do Botafogo é tão ruim a ponto de não conseguir disputar com o Sergipe? O elenco do Botafogo é tão ruim para ser um time que não consegue ganhar da Portuguesa? Entende? Então acho que tem que existir nesse momento uma autocrítica de muita gente. Uma autocrítica real. Primeiro do John Textor, que eu acho que prometeu reforços e não trouxe. Esse é o primeiro ponto. Se você promete, você tem que cumprir, e ele prometeu e não cumpriu até o momento, e vai fechar a janela daqui a 2 semanas, e realmente vai ser uma promessa não cumprida dele. Segundo ponto, Luiz Castro, mesmo sem os reforços prometidos pelo John, é para o Botafogo estar tendo dificuldades contra esses times sem divisão, Série D, Série C? É para o Botafogo ser dominado pelo Sergipe? É para o Botafogo perder para a Portuguesa? É para o Botafogo não ganhar do Nova Iguaçu? Então, primeiro ponto é isso, autocrítica. Primeiro ponto de tudo, autocrítica, para olhar para o trabalho e identificar que não está legal. Então eu acho que é um mix de situações.
Primeiro, as saídas dos jogadores que não foram repostas. Prejudicou muito esse início de ano do Botafogo. A saída do Jefinho, como eu já disse, a saída do Júnior Santos, a lesão do Eduardo, a lesão do Lucas Fernandes. Isso enfraqueceu o time do Botafogo de fato. Então, esse para mim é o primeiro motivo. Segundo motivo, o Luiz Castro, quando perdeu essas peças, não conseguiu, através do elenco que ele tem, arrumar soluções para que esse time voltasse a jogar minimamente bem. Piazon não encaixa na ponta direita, Vitor Sá não encaixa na ponta esquerda. O time não consegue ser efetivo. O lateral direito, ele já testou 3 laterais direitos, não encaixa. O meio-campo, ele começou com o Patrick de Paula. Infelizmente, o Patrick de Paula se machucou, está fora da temporada. Aí ele coloca o Tietê com Danilo Barbosa. Já colocou o Tietê com o Marlon Freitas. Depois voltou o Lucas Fernandes, ele conseguiu encaixar o Lucas Fernandes. Mas ninguém ainda fez partidas que a gente pode dizer o seguinte: encaixou. Esse time do Botafogo encaixou. Esse é o time titular. E isso a gente não pode colocar a culpa somente nos jogadores. Quando o coletivo não encaixa, o treinador tem responsabilidade. Porque é o coletivo que potencializa o individual. Tem muito jogador que é mais ou menos, que se entrar num time encaixado, ele joga muita bola. Agora, esse jogador que é mais ou menos, se entrar num time totalmente desorganizado, desencaixado, ele não vai jogar absolutamente nada. Então, existem fatores a serem pensados, sentados, conversados de forma racional. Primeiro, culpa do John por ter prometido e não cumprido. Segundo, Luiz Castro não conseguiu encaixar o coletivo do Botafogo depois das lesões dos jogadores, contra times de Série C, Série D e sem divisão. E aí na segunda a gente tem mais um time que o Botafogo não consegue ganhar. Portuguesa. Perdemos um jogo, empatamos outro. Se perder na segunda-feira, para a Portuguesa, está fora da Taça Rio, está fora da Copa do Brasil de 2024. E aí a situação fica insustentável. Correto? Deixa seus comentários aí, eu quero ler muito vocês. Muito, muito vocês. Um abraço, até a próxima.